Will ou going to? Qual a diferença, como e quando usar? Vamos descobrir juntos a diferença entre essas duas formas verbais e como escolher a mais adequada em cada situação do momento que você estiver falando ali a frase. Começando com will. Usamos esta palavra quando não temos certeza sobre o que faremos no futuro. É ideal para ações espontâneas e decisões tomadas ali no momento em que estamos falando. Também é empregado para presunções e desejos futuros. Por exemplo, ao olharmos ali o menu em um restaurante, a gente decide o que a gente vai querer comer naquele momento, certo? Então a estrutura de will fica assim quando é afirmação. Então, usando o I, you, he, she, it, we, they, mais o will, mais o verbo na forma base. Então pode ser I will, you will, he will, she will, they will, it will, we will, they will. E uma frase exemplo seria I will drink coffee. He will drink coffee. We will drink coffee. E assim por diante. Agora, na forma negativa, do mesmo jeito, I, you, he, she, it, we, they, mais o will, se adiciona o not. I will not, mais o verbo. E aí uma frase exemplo, They will not come to the party. She will not come to the party. E assim por diante. Agora, na forma pergunta, o will vem antes. Então, will, I, you, he, she, it, we, they, mais o verbo na forma base. E aí uma frase exemplo seria Will you join us? Will she join us? E assim por diante. Então você só mudou o will de lugar e já transformou aí em uma pergunta. Agora vamos para o going to. É utilizado quando a ação no futuro é planejada baseada em algo que está acontecendo no presente. Ao contrário de will, essa forma indica uma decisão prévia, não espontânea. Por exemplo, quando a gente vê nuvem no céu e fala assim, vai chover em breve, hein? Agora vamos ver a estrutura de uma frase com going to. Novamente, na afirmação, I, you, he, she, it, we, they, mais o am ou is ou are, mais going to, mais o verbo na forma base. Então um exemplo na frase fica assim, I am going to watch a movie. He is going to watch a movie. They are going to watch a movie. E assim por diante. Agora na negativa, novamente o I, you, he, she, mais o am ou is or are, mais o not, você adiciona o not, mais o going to, mais o verbo na frase. Paulo, minha cabeça já bugou. Calma que eu vou dar um exemplo na frase aqui agora. She is not going to travel. They are not going to travel. I am not going to travel. Já na forma de pergunta, você coloca o am, o is e o are na frente. Mais o I, you, he, she, it, we, they, mais o going to, mais o verbo na forma base. Que fica assim, Are they going to study? Am I going to study? Is she going to study? E assim por diante. Ou seja, você só colocou o am, o is e o are na frente e se tornou pergunta de novo. Agora só uma dica extra aqui, o gonna é a abreviação, é a forma informal aí do going to. Então, toda vez que você for usar o going to, você vai ouvir muito os nativos. Os nativos não vão falar assim, I am going to study. Eles vão falar assim, I'm gonna study ou she's gonna study. Então fica tão rápido que o going to vira gonna. I'm gonna learn English. She's gonna learn English. We are gonna learn English. Você quer aprender inglês de graça todos os dias? Então é só se inscrever aqui no canal, clicar no primeiro link da descrição que tem uma aula gratuita de inglês para você e nos vemos amanhã.